Bem, a graça e a paz do Senhor, que o Senhor abençoe você, tua casa, tua família, que tudo aquilo que você colocar nas suas mãos seja agraciado e abençoado pelo Senhor. Hoje nós vamos continuar nossa série sobre bênção e maldição, onde estamos estudando as causas de maldição. E hoje nós vamos falar sobre o perigo e o problema da quebra de aliança. Estamos baseados em Deuteronômio 30:19, quando falamos sobre essa série de bênção e maldição. A Bíblia diz assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante da vida e da morte, da bênção e da maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, diariamente nós estamos diante de escolhas que envolvem bênção e maldição. Se obedecemos a Deus, se andarmos conforme os mandamentos de Deus, conforme a palavra de Deus, a lei do Senhor, teremos uma vida abençoada. A Bíblia diz isso. Também em Deuteronômio, a Bíblia diz: se atentamente ouvirdes a minha voz e obedecerdes os meus mandamentos, comereis o melhor desta terra. Ou seja, Deus não quer o pior para nós. Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem a bênção para nós. Mas, infelizmente, existe a maldição, que é fruto da quebra da lei de Deus de forma cíclica, sem arrependimento, onde as pessoas, quebrando a lei de Deus, acabam se quebrando e atraindo o mal sobre as suas próprias vidas. Tá? Dentre elas, existe uma segunda causa. A primeira causa nós tratamos ontem, no vídeo de ontem, no nosso devocional de ontem, falamos sobre a herança familiar, né? Sobre a iniquidade dos pais, trazendo consequências terríveis na vida dos filhos dentro do contexto familiar. Você pode assistir aí, está disponível no nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso Facebook. Está ali a primeira causa de maldição, que é a questão da iniquidade dos pais. E a segunda causa nós vamos adentrar agora, é a quebra de aliança. Principalmente aqui, a nossa ênfase vai ser a questão do adultério e do divórcio, tá bom? Então, olha só o que diz Malaquias 2:16. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Pois eu, o Senhor, detesto o divórcio, literalmente aqui o repúdio, o abandono, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência o seu vestido. E essa violência que nós sabemos é o adultério. Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais fiéis. Malaquias 2:16. Ou seja, o adultério e o repúdio estão implícitos, um no outro. Um gera o outro, um causa o outro. Esses são os principais mecanismos de destruição familiar, destruição de matrimônios, deixando consequências amaldiçoantes na vida das pessoas. Malaquias aqui expressa a opinião de Deus sobre o tema do divórcio, através de um trocadilho. Aqui nós vemos claramente no texto bíblico, Deus dizendo para mim e para você: eu detesto o divórcio, enfatizando que ele detesta o detestar, detesta o repúdio. O repúdio então, Deus detesta o repúdio, Deus detesta aquele que repudia e detesta os outros. Então, é muito claro isso no texto sagrado. Também explica que o adultério aqui é o aspecto principal que acaba causando e gerando o divórcio. Geralmente os divórcios acontecem por causa de infidelidades conjugais, de violência, né? De um contra o outro através da infidelidade conjugal. É o que diz aqui o texto bíblico. O termo que a Bíblia usa é vestir de violência. Então, uma violência no ato conjugal, no leito do casal, é uma carga de violência contida em um divórcio. Pode destruir gerações, pode afetar a vida dos filhos, pode trazer consequências terríveis na vida daquele que foi ofendido, na vida do ofensor e na vida das futuras gerações
que são os filhos, né? Trazem consequências terríveis sobre a vida dos filhos. No caso de Abraão e Agar, por exemplo, no texto bíblico, a poligamia de Abraão se envolvendo com Agar, a serva de Sara, sua esposa, acabou causando uma desestrutura familiar, resultando na expulsão de Agar e de seu filho Ismael. E olha só as consequências que isso trouxe para Israel. Isso, ao longo das futuras gerações, desenvolveu um crescente conflito entre os descendentes de Isaque, que é o povo de Israel, e os descendentes de Ismael, que são os povos árabes, principalmente os palestinos, né? Que continuam brigando, interessante, até hoje, ameaçando até a paz mundial, porque ao lado de Israel existem 7 nações árabes que querem destruir e acabar com o Estado de Israel. Essa guerra cultural do terror entre o bloco islâmico e o mundo judaico-cristão começou com um simples adultério, que terminou num repúdio. Nós vemos claramente isso aqui no caso da poligamia de Abraão com Agar. Mas quais serão as implicações do adultério? Nós vamos começar analisando internamente, de forma prática, o que se observa quando um matrimônio sofre essa violência dentro do casamento, a violência de um adultério. Quais são as possíveis maldições ou consequências, implicações de uma quebra de aliança, de um adultério dentro da família? A primeira delas é a marginalização espiritual e ministerial da pessoa que adulterou. Vou repetir: a marginalização espiritual e ministerial da pessoa que adulterou. Como assim, pastor? Tentando descobrir, né? Porque muitas vezes, muitos homens têm uma participação tão tímida e até inexpressível, né? Nas igrejas em geral, descobre-se que grande parte dos homens tem perdido a moral dentro das suas casas, tem perdido a autoridade como sacerdote dentro da sua própria família, por causa ou de adultérios que foram descobertos, ou então de adultérios que ficaram ocultos, né? Daí tem aquela vergonha, aquele sentimento de desonra. Está cada vez mais difícil, por exemplo, em nossas igrejas, achar um homem que possa dizer: eu nunca traí a minha mulher. Então, primeira implicação de um adultério é a marginalização espiritual e ministerial da pessoa que adulterou. Segunda causa, ou segunda consequência, ou implicação do adultério, é que o adultério perturba emocionalmente o casamento. Eu vou repetir: o adultério perturba emocionalmente o casamento, produzindo uma série de mazelas, ciúmes, desprezo, obsessão, competição, sentimento de competição e hostilidade entre o casal e desentendimento crônico. Isso tudo acaba quebrando e desvirtuando a comunicação do casal e é uma das consequências, das implicações de um adultério, da quebra de aliança dentro do lar. Terceira implicação de um adultério é que o adultério é o rompimento da aliança. É o rompimento da aliança, trazendo espiritualmente uma pessoa, entre aspas, estranha para dentro do casamento. Ou seja, não é apenas a presença emocional do ou da amante, mas também uma intromissão demoníaca que acaba afetando a vida do casal. Um espírito acaba adentrando no leito conjugal, o espírito de adultério, afetando e prejudicando o casamento do casal, a intimidade conjugal e tudo isso, tá? Aí entra a quarta implicação de um adultério, as consequências nefastas que vêm com a quebra de aliança conjugal. O adultério também endemoniza a cama, contaminando espiritualmente o leito e produzindo em um ou em ambos os cônjuges inibição sexual, interrupção sexual ou até mesmo aversão sexual um pelo outro. Vou repetir: inibição, interrupção ou aversão sexual um pelo outro.
Ou seja, esse espírito que se infiltra dentro do leito conjugal, chamado espírito de adultério, remove o prazer sexual de dentro da vida do casal para fora do casamento, tá? E isso é muito comum, nós observamos muito essa implicação do adultério, essa consequência acontecendo na vida de muitos casais nos dias de hoje, infelizmente. Quinta implicação de um adultério ou consequência da quebra de uma aliança como algo amaldiçoante é que o adultério aqui para mim é a mais séria das implicações, a mais séria das consequências terríveis que um adultério pode gerar na vida do casal. O adultério, preste atenção, querido, desprotege sexualmente a vida dos filhos. Eu vou repetir, o adultério desprotege sexualmente a vida dos filhos, deixando-os, os filhos, susceptíveis a diversas possibilidades de perseguições e abusos sexuais. Se você fizer uma pesquisa informal, cada vez você vai observar mais nisso, isso aqui, e a gente vê muito nas questões pastorais, no atendimento das pessoas, psicólogos, terapeutas, também vão observar isso, que muitas crianças são abusadas sexualmente, infelizmente, isso é nefasto, é terrível, é horrendo. Muitas crianças são abusadas sexualmente na mesma época em que um dos pais ou ambos estavam na prática do adultério, às vezes oculto, ali no escondido, no oculto. Satanás não quer nem saber, ele se infiltra na vida do casal e ele começa a perseguir os filhos, porque o adultério desprotege sexualmente a vida dos filhos. Nós vemos altíssimo índices de abuso infantil, homossexualidade, lesbianismo, imoralidade crônica na vida das crianças, crianças que eu digo é de adolescentes, jovens, às vezes até de crianças, quando acontece abusos, por exemplo, por causa do erro dos seus pais. O adultério acabou desprotegendo sexualmente a vida dos filhos, que acabam sendo perseguidos por espíritos malignos na área da imoralidade sexual. A sexta implicação de um adultério, olha só quantas coisas trágicas que acontecem quando você quebra a aliança, o pacto matrimonial. O adultério de um dos cônjuges expõe também o outro cônjuge, vítima da sua traição, à mesma situação. Por quê? Porque surge aquele sentimento de vingança, aquele sentimento de querer pagar o mal com outro mal. Ah, você me traiu, então tá bom, também vou te trair. Você me feriu nisso aqui, eu também vou te ferir. Então, é notório isso. Acontece em muitos casos. Por exemplo, em caso de adultério da esposa, descobrir que o marido já vinha traindo há muito tempo, ela acaba também aprontando, adulterando ocultamente, e ambos acabam se arrebentando, se ferindo, porque, repito aqui para vocês, quem quebra uma lei de Deus se quebra, tá? Sétima implicação de um adultério é que o adultério afeta diretamente a vida financeira da família. Vou repetir, o adultério afeta diretamente a vida financeira da família quando ele continua acontecendo de forma cíclica, contínua, sem arrependimento. O dinheiro começa a ser desviado para a imoralidade. E a tendência é que o espírito de adultério leve a família à bancarrota, à quebradeira, à destruição. E a última implicação ou maldição que vem através da quebra de aliança matrimonial, que é o que é chamado de adultério, implica no princípio ativo do escândalo e da decepção. Escândalo e da decepção. Invariavelmente, todo adultério, presta atenção, terá que enfrentar um tempo de exposição e de apedrejamento moral, como a gente chama aqui. O escândalo ocorrerá mais cedo ou mais tarde, de uma forma menos ou mais dolorosa, dependendo da atitude de quebrantamento, de arrependimento, de confissão, de trazer à luz, de trazer à tona aquilo que aconteceu. Quanto mais a pessoa sonega transparência e assume as suas responsabilidades, ou não, pior se tornam as consequências. Ou seja, o fator tempo aqui só internaliza e intensifica ainda mais o problema. Então, tome cuidado, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo,
todo adultério, mais cedo ou mais tarde, se não for tratado, vai produzir uma situação crônica de decepção familiar, de dor, de rejeição, de repúdio, que é o abandono do cônjuge, do outro, de divórcio e de abandono, às vezes até do lar, tá bom? Então, tome muito cuidado com relação a isso. Tudo isso que nós trouxemos para vocês, eu vou repetir as 8 implicações aqui de um adultério. Primeiro, a marginalização espiritual e ministerial da pessoa que adulterou. Segundo, o adultério perturba emocionalmente o casamento. Terceiro, o adultério é o rompimento da aliança, trazendo espiritualmente, entre aspas, uma pessoa estranha para dentro do casamento. Quarto, o adultério também endemoniza a cama, porque o espírito de adultério entra, se infiltra e gera inibição, interrupção e aversão sexual entre o casal. Quinto, o adultério desprotege sexualmente a vida dos filhos, que podem acabar ou sendo abusados, ou se tornando abusadores, ou então com imoralidades crônicas nas suas vidas, problemas sexuais graves, crônicos. O sexto, o adultério de um dos cônjuges expõe o outro cônjuge, vítima da traição, à mesma situação da traição e do envolvimento sexual com outros. E sétimo, o adultério afeta diretamente a vida financeira da família. E por último, a oitava implicação, a maldição da quebra da aliança, chamada adultério, é que o adultério ele implica no princípio ativo do escândalo e da decepção. É o que nós chamamos de apedrejamento moral. Vou repetir: todo adultério, mais cedo ou mais tarde, se não for tratado, vai produzir uma situação crônica de decepção familiar, de dor, de rejeição, de repúdio, de divórcio e talvez até de abandono e destruição de um lar. Então, tome cuidado, eu vou repetir o nosso texto básico de hoje, onde nós tratamos da segunda causa de maldição, a quebra de alianças. Portanto, diz o texto lá em Malaquias 2,16, para nós fecharmos: portanto, guardai-vos em vosso espírito e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Ou o homem aqui, se você é mulher, no caso o homem da sua mocidade. Pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor. E literalmente aqui, divórcio é repúdio, abandono, né? É você detestar, repudiar alguém. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. E aquele que cobre de violência o seu vestido. Portanto, cuidai vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Malaquias 2:16, tá bom? Então tudo isso que nós ensinamos aqui é para gerar um alerta no seu coração. Talvez você já tenha caído nisso ao longo da sua trajetória, da sua história, mas se você se arrependeu, confessou, né, abandonou o seu pecado, o seu erro, a sua falha, glória a Deus. Quando nós confessamos, abandonamos, nos arrependemos, Deus vem e nos perdoa. Com seu sangue precioso, Ele nos purifica, nos restaura, nos renova, nos dá uma nova oportunidade, restaura a nossa vida. Tá? Não estou trazendo essa palavra para gerar condenação ao seu coração. Jamais. É graça, é misericórdia, é um alerta, é um cuidado pastoral com você que está me ouvindo, para que você, no seu coração, seja gerado temor do Senhor. Porque a maioria das pessoas não imagina e nem sabe de todas essas implicações que envolvem a quebra de uma aliança, que é algo muito sério para Deus, ou então também chamado de divórcio, que literalmente significa repúdio. Então, cuide da sua família, cuide do seu casamento, seja leal, seja fiel à mulher ou homem da sua aliança. Seja leal, seja fiel, custe o que custar. Se precisar de ajuda, busque ajuda, terapia familiar, pastoral, sabe? Tem também terapeutas maravilhosos, psicólogos, pessoas, homens e mulheres de Deus que podem ajudar você. Mas lembre-se, a solução não é a imoralidade, não é o erro e a falha. Porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4:3, e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais, ou seja, digam não
a imoralidade sexual, ou também em outras versões diz a prostituição. Deus não se agrada da imoralidade, Deus não se agrada da prostituição. O que Deus quer de mim, de você, de cada um de nós é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificai-vos, diz o Senhor, para que o Senhor possa operar maravilhas no meio de vós, é o que diz lá em Josué capítulo 3, quando o povo de Israel está adentrando na terra prometida, e aí Deus vai fazer uma grande maravilha, um grande milagre de abrir ali o rio Jordão, para que o povo passasse a seco. Ali Josué relata as palavras que ele havia ouvido do próprio Deus. Ele diz: santificai-vos, ó povo de Israel, porque se vocês se santificarem, vocês verão as maravilhas de Deus na vida de vocês. E é isso que acontece na vida de todo cristão que se consagra, se santifica, se dedica, se separa para Deus, tá bom? Que você tenha um dia abençoado. Quero mandar um abraço para a Renatinha, Gazi Barros, para o Rafael, meu irmão, para a Sô Oliveira, a Ana Paula Rossi, a Eveline Romero, a Janaína Maier, a Poliana Dias Monteiro, a Patrícia Mazeto Feitosa, o Rodrigo Furlan, a K. Godoy, a Tailee Jaqueline Gaiarini, o Ailton Rodrigues, a Priscila, a Pri, do Robson lá. Que Deus abençoe, preciosos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês nessa manhã de feriado aqui, Pai, a famosa Sexta-feira da Paixão, o dia, segundo o relato da tradição cristã, em que Jesus foi sepultado. E aqui nós temos os 3 grandes eventos da história humana: o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, que é comemorado hoje, no dia de Páscoa, na sexta-feira, e a ressurreição de Jesus, que é o dia mais importante de todos. No domingo nós teremos uma palavra especial do coração de Deus para o seu coração acerca da ressurreição de Jesus, tá bom? Ao terceiro dia ele ressuscitou. Aqui no link de descrição também tem todas as informações da nossa igreja, do nosso ministério, horário de culto, as nossas redes sociais, as informações. Se você sentir no coração o desejo de abençoar esse ministério, essa casa pastoral, está aqui embaixo no link de descrição as informações. Desde já, dá um joinha, siga o nosso canal, escreva nos comentários o que você achou desse vídeo, o que Deus falou ao seu coração, que temor foi gerado no seu coração com relação a tudo isso que nós mencionamos, sobre bênção e sobre maldição. E lembre-se, querido, ande na linha com Deus, faça aquilo que é certo. Quando nós ouvimos e obedecemos os mandamentos de Deus, comeremos o melhor dessa terra. Manteiga e mel, bênção, a Canaã de Deus está disponível para nós na medida em que obedecemos os seus mandamentos, ouvimos e colocamos em prática aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra, tá bom? Um grande abraço, Deus os abençoe. Nesse domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, nós temos um culto tremendo na Casa na Rocha, é o nome da nossa igreja, Igreja Casa na Rocha. E no sábado, amanhã, às 19 horas, culto de jovens também na nossa igreja. Se você tem entre 12 e 99 anos, você é nosso convidado. Venha fazer parte do culto da juventude na Rocha, dos jovens da Casa na Rocha. Vem estar conosco, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Traga os seus filhos, adolescentes, jovens, de 12 anos ou mais. Traga seus filhos para estar conosco, uma palavra especial do coração de Deus para os nossos corações. Eu sou o pastor Giovanni, um grande abraço, um grande beijo. Eu quero estender minhas mãos abençoando a sua vida. Você foi chamado para abençoar, não para atrair maldição e nem amaldiçoar os outros. Eu e você fomos chamados por Deus para abençoar as pessoas. Por isso eu levanto as minhas mãos como servo de Deus, como ministro do Evangelho, para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Se você errou, pecou com relação a isso, que o sangue de Jesus te purifique de todo o pecado, que você confesse o seu pecado, que você abandone e deixe essa prática pecaminosa, que você peça perdão ao Senhor, procure ajuda, restauração da parte do Senhor, e a graça de Deus te alcançará. O perdão, o sangue de Jesus tem poder para purificar de todo o pecado, inclusive a quebra da aliança, o adultério, o repúdio. Sim, Deus pode perdoar pecados. Deus é poderoso. Davi é um exemplo disso. E outros personagens da Bíblia
Então, lembre-se disso, há poder no sangue de Jesus, e esse sangue precioso que nós invocamos sobre a tua vida, a graça de Deus, o poder de Deus, a unção do Espírito Santo, que quebre todo o jugo do pecado, de imoralidade, de coisas erradas na sua vida. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, o teu casamento, proteja e guarde os teus filhos, que a graça de Deus venha sobre você e sobre o teu lar. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, a bênção e prosperidade do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a glória do Senhor venha sobre você, a tua casa, a tua família. É o que nós te pedimos de todo o coração, Senhor, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço, Deus os abençoe. Beijão do pastor Giovanni. Quem chegou no final, assista novamente esse vídeo que vai ficar à disposição no Instagram, no Facebook e no YouTube. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.